Olá, boa noite. Olá, boa noite. Hoje é 9/11/2023. Eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo para mostrar para você o Evangelho de Jesus Cristo falando, parte 198. O vermelho significa vida. O vermelho significa amor. O vermelho significa que se os seus pecados forem vermelhos como uma escarlata, pode se tornar branco como a neve. Através de quê? Através de você aceitar Jesus e de você se batizar e de você não fazer o mal. Então, em João capítulo 1, no versículo 5, está escrito assim, ó, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas algumas. Então, Deus é luz, não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, o que é treva ou mal. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Andar na luz é andar na união, na paz, na alegria, é andar desejando o mal e desejando o bem, fazendo o bem ao próximo e não fazendo o mal. Andar na luz é isso. Temos comunhão um com os outros. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o vermelho significa sangue. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, através de você crer em Deus e em Jesus Cristo, através de você aceitar Jesus, de você se batizar, através de você não fazer mal ao seu próximo, o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo pecado. O vermelho significa sangue, vida, significa amor, não significa coisa má. Todo mundo pensa assim, o vermelho é coisa má. Não. Vermelho significa vida, amor, significa purificação. Mas se andarmos na luz, no amor, na união, na paz, na alegria, fazendo bem, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então Deus abençoe você e sua família. Só para você ver que o vermelho significa sangue. Você já viu alguns do sangue? Sangue é vermelho. Então o vermelho significa sangue. Sangue significa vida. E você tem uma vida, sua família tem uma vida, e Jesus quer lhe dar mais vida ainda. Jesus quer prolongar o seu dia de vida, mas você fazendo bem, ajudando, tendo compaixão do seu próximo, piedade e misericórdia. Ter compaixão se você se colocar no lugar do seu próximo. Se todo mundo tivesse compaixão um do outro, o mal não existiria na terra, porque você ia olhar para a pessoa, rapaz, eu tenho compaixão dela, já que eu não quero o mal que aconteça na minha vida, então eu não quero na vida dela. Simplesmente o mal não existiria como existe hoje em dia no mundo afora. Então, Marcos 8, versículo 10. E entrando logo no barco com o seu discípulo, foram para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele. Então os fariseus foram disputar com Jesus. Pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Então eles foram pedir um sinal do céu. Jesus sabia que eles estavam tentando e querendo disputar com ele. Jesus falou algo. Veja o que Jesus falou. E suspirando profundamente em seu espírito, Jesus disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Então naquele dia Jesus Cristo não deu nenhum sinal, porque ele já tinha falado antes. E muitos deles já tinham ouvido o sinal que ele tinha falado. Eu e você, nós temos que entender que nós não podemos tentar Deus e nem disputar com ninguém. Temos que simplesmente fazer a vontade de Deus e de Jesus Cristo. Então não dispute com os outros, porque você sabe, toda disputa há briga, contenda, inimizades, e a não ser que você jogue num time, aí é outra coisa. Você jogar num time de futebol, né? E você tem que ter cuidado também para poder você não entrar na carne e brigar por causa disso. Versículo 13. E deixando-se tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Então Jesus foi, não disputou com eles, Jesus não quis briga, nem contenda, nem discussão. Então no barco e foi para o outro lado. Então faça isso. Se alguém vem atrás de disputar, brigar, contender com você, simplesmente se retire sem brigar, sem contender. E eles se esqueceram de levar pão no barco. E eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. Então Jesus Cristo e os apóstolos só tinham um pão um dia. Às vezes Deus permite na sua vida situações ruins ou situações que acontecem para poder, por causa que Deus quer que você tenha um aprendizado. E muitas das vezes acontece por imprudência nossa, mas muitas das vezes é por aprendizado. Situações indesejáveis, muitas das vezes acontece
Claro que o inimigo é que gera, mas às vezes Deus permite por causa que Deus quer nos ensinar algo bom. E veja que Jesus ensinou para eles e ordenou-lhe dizendo: olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então faltou o pão, só tinha um pão. Jesus disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Qual era o fermento do fariseu e de Herodes? Era contrário à Bíblia Sagrada. Era os ensinamentos, era a doutrina, eram os conselhos. Era a doutrina e os conselhos, eram os ensinamentos dos fariseus e os ensinamentos de Herodes, que eram contrários aos ensinamentos do Pai Celestial. Então, hoje em dia, o que nós temos que fazer? Tomar cuidado com os dogmas que não são de Deus, os conselhos que não são de Deus. E por quê? Para poder nós não se darmos mal. E é razoável entre si, dizendo: é porque não temos pão. O discípulo achava que Jesus estava falando que é porque não tinha pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que arrazoais que não tens pão? Não considerastes, nem compreenderdes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Não tenha o seu coração endurecido para a palavra de Deus. Assiste, receba, ore. Tendo os olhos não verdes e tendo ouvido não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço levantar-te? E disseram eles: 7. E ele lhes disse: